Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. O nosso mundo está repleto de mistérios e enigmas. Ao longo dos anos, uma miríade de eventos maravilhosos ocorreram e milhares de descobertas surpreendentes foram feitas, nunca podemos ter certeza do que está além do horizonte. Entre as maravilhas arqueológicas e o rápido desenvolvimento da tecnologia, existe um potencial ilimitado para o nosso futuro. Hoje, vamos dar uma olhada na Tábua de Esmeralda. As origens da alquimia ocidental remontam ao Egito helenístico, em particular à cidade de Alexandria. Um dos personagens mais importantes da mitologia da alquimia é Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. O nome desta figura é derivado do deus egípcio da sabedoria, Thoth, e sua contraparte grega, Hermes. O Hermético, que se diz ter sido escrito por Hermes Trismegistus, é geralmente considerado como a base da filosofia e prática alquímica ocidental. Além disso, acreditam também que Hermes Trismegistus seja o autor da Tábua de Esmeralda. Diz que a Tábua de Esmeralda é uma tábua totalmente de esmeralda ou pedra verde inscrita com os segredos do universo. A fonte da Tábua de Esmeralda original não é clara e, portanto, é cercada por lendas. A história mais comum afirma que a tábua foi encontrada em uma tumba sob a estátua de Hermes em Tiana. O criador da Tábua de Esmeralda foi apresentado no mito como o deus egípcio Thoth, que Armando May escreve dividiu seu conhecimento em 42 placas de esmeralda, codificando os grandes princípios científicos que regem o universo. A lenda conta que após a queda dos deuses, as tábuas herméticas foram habilmente escondidas para que nenhum ser humano as encontrasse. Apenas Thoth, em seu retorno àquela dimensão, foi capaz de recuperar o livro misterioso. Outra lenda sugere que foi o terceiro filho de Adão e Eva, Sete, quem originalmente o escreveu. Outros acreditavam que a tábua foi guardada dentro da Arca da Aliança. Alguns até afirmam que a fonte original da Tábua Esmeralda não é outra senão da lendária cidade de Atlântida. Embora várias reivindicações tenham sido feitas sobre as origens da Tábua de Esmeralda, até agora nenhuma evidência verificável foi encontrada para apoiá-las. A fonte documentável mais antiga do texto da Tábua de Esmeralda é o Kitab Sir al-Maliki, livro do segredo da criação e da arte da natureza, que era em si uma composição de trabalhos anteriores. Esta foi uma obra árabe escrita no século 8 d.C. e atribuída a Balinas ou Pseudo-Apolônios de Tiana. É Balinas quem nos conta a história de como ele descobriu a Tábua de Esmeralda na tumba escavada. Com base nesta obra árabe, alguns acreditam que a Tábua de Esmeralda também era um texto árabe escrito entre os séculos 6 e 8 d.C. Embora Balinas afirmasse que a Tábua de Esmeralda foi escrita originalmente em grego, o documento original que ele possuía infelizmente não existe mais. Alguns dizem que o texto foi queimado na Biblioteca de Alexandria. No entanto, a versão de Balinas do próprio texto tornou rapidamente conhecida e foi traduzida por várias pessoas ao longo dos séculos. Por exemplo, uma versão inicial da Tábua Esmeralda também apareceu em um trabalho chamado Kitab Tuqus al-Us al-Thani, segundo livro dos elementos da fundação, atribuído a Jabir ibn Hayyan. Levaria, no entanto, vários séculos antes que o texto fosse acessível aos europeus. No século XII d.C., a Tábua de Esmeralda foi traduzida para o latim por Hugo von Santala. A Tábua de Esmeralda se tornaria um dos pilares da alquimia ocidental. Foi um texto altamente influente na alquimia medieval e renascentista, e provavelmente ainda é hoje. Além das traduções da Tábua Esmeralda, vários comentários de pessoas importantes também foram escritos sobre seu conteúdo. Por exemplo, uma tradução de Isaac Newton foi descoberta entre seus papéis alquímicos. Esta tradução está sendo mantida na biblioteca do King's College na Universidade de Cambridge. Outros pesquisadores notáveis da Tábua Esmeralda incluem Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee e Aleister Crowley. E hoje o conhecimento da lendária Tábua Esmeralda, pelo menos uma interpretação dela, está alcançando novos públicos com sua presença na surreal série Dark em língua alemã.
Uma interpretação sugere que o texto descreve 7 estágios de transformação alquímica: calcinação, dissolução, separação, conjunção, fermentação, destilação e coagulação. No entanto, apesar das várias interpretações disponíveis, parece que nenhum de seus autores afirma possuir conhecimento de toda a verdade. Além disso, os leitores são encorajados a ler o texto e tentar interpretar e encontrar as verdades ocultas. Hoje, iremos dar uma olhada em uma pirâmide que é quase 2 vezes maior que a pirâmide de Quéops. Turistas do Clube de Expedição Norte Selvagem encontraram uma enorme pirâmide nos Urais, que é várias vezes maior que a pirâmide egípcia de Quéops. Essa estrutura incomum foi descoberta quando eles se preparavam para pousar de helicóptero. A altura da pirâmide é de quase 800 metros, o comprimento das faces é de cerca de 1 quilômetro. Segundo pesquisas, as arestas estão localizadas exatamente nos pontos cardeais. A pirâmide está localizada no território autônomo de Khanty-Mansisk, Ugra. Estávamos preparando uma rota e nos deparamos com uma pirâmide. Ela está localizada em um arco, cratera, de impacto de um meteorito. Segundo dados de satélite, a forma da montanha repete exatamente a famosa pirâmide de Quéops no Egito. Apenas seu tamanho é 2 vezes maior, diz o chefe do Clube de Expedições Norte Selvagem, Evgeny Svitov. A altura da pirâmide é de 774 metros, o comprimento de cada uma de suas faces é de quase 1 quilômetro. As bordas estão localizadas claramente nos pontos cardeais. Os Khanty-Mansi tentam não visitar o curso superior do rio Grubeia, onde está localizada a estrutura, porque esses lugares são sagrados para eles. Um curioso pico de montanha piramidal, com uma marca de 774 metros, há muito é conhecido e traçado em todos os mapas topográficos, mas por algum motivo só agora foi repentinamente descoberto por representantes de uma empresa de viagens. A filial regional de Sverdlovsk, da Sociedade Geográfica Russa, planeja uma expedição até o local para catalogar e estudar a descoberta nos próximos meses. Até o momento, infelizmente nenhuma informação sobre essa descoberta foi liberada pela Sociedade Geográfica Russa ou qualquer outro meio de informação. Ter sido habitado por répteis gigantes o chamou a atenção de centenas de espectadores. Fontainebleau é uma cidade que fica a sudeste do centro de Paris, na França. Em 1981 foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco. Um dos lugares que mais chamou a atenção é um grande palácio localizado na floresta desta cidade. Neste sítio controverso podem ser encontrados os vestígios de uma vida muito mais antiga do que o nosso mundo atual. Essa floresta é evidência de que criaturas gigantes existiam antes do dilúvio. Muitas pessoas se referem a este lugar como um presente dos deuses. Embora neste local exista um palácio real muito famoso pela sua beleza, toda a floresta como tal oferece uma vista excepcional. A floresta sozinha tem pelo menos 50.000 hectares de área florestal. Alguns pesquisadores concluíram que antes no mundo existiam criaturas gigantes, talvez Fontainebleau seja a prova desses fatos. As teorias indicam que as estátuas encontradas neste local são seres que viveram antes do grande dilúvio ocorrido no início da história da humanidade. Quando o planeta foi coberto pelas águas do dilúvio, o sal do lodo e outros compostos químicos terrestres acabaram afogando todas as criaturas. Será certo? Ou é apenas uma história para os fãs? Na verdade, para muitas pessoas isso faz sentido. Neste local podem encontrar algumas estátuas que parecem não ter sido feitas por ninguém. No entanto, a possibilidade de alguém esculpir as grandes rochas dessa maneira também foi levada em consideração. Mas, esta hipótese leva-nos a outra grande incógnita: se alguém se deu a tarefa de fazer esta talha perfeita, por que é que nenhuma das estátuas tem vestígios de ferramentas usadas? Além disso, existem muitas dúvidas sobre a capacidade das pessoas da época para realizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, estudos revelaram que essas pedras gigantes possuem apenas marcas de violentas correntes de água. Essa é a principal característica, que nos leva a concluir que os gigantes já existiam muito antes do dilúvio.
Essa teoria em particular é bem conhecida em todo o mundo e não é a primeira vez que se ouve falar dela. Lendas antigas sempre mencionaram que criaturas gigantes com características reptilianas podem ter existido no passado. Mas se isso realmente aconteceu, onde eles estão agora? A história segundo a Bíblia conta que o mundo estava cheio de muita violência, e a inclinação dos homens era má o tempo todo. Então Deus decidiu acabar com aquele mal. Como fiz? Através do dilúvio ele varreu todas as pessoas mais da terra, elas pereceram quando a terra foi coberta com água. Acredita-se que a partir desse evento horrível, os gigantes ficaram petrificados, devido à grande pressão da água. Tempo antes desta terrível inundação, as pessoas viviam em tempos terríveis. A Bíblia até menciona que os anjos do céu brincaram com as leis do DNA. Como resultado de suas ações com mulheres normais, essas criaturas aterrorizantes de um tamanho nunca visto antes surgiram. É possível que até as árvores fossem tão grandes naquela época. Mas, por ordem divina, tiveram que cortá-los e acabar limpando a terra de todo o mal que havia na humanidade. Ao longo do tempo, ouvimos várias teorias sobre esses gigantes da floresta de Fontainebleau, mas será que elas concordam com o que a Bíblia diz? Na verdade, a hipótese do grande dilúvio é a mais ouvida. Mesmo lendas antigas dizem que essas gigantescas estruturas de pedra são o resultado da vida que os anjos levaram na terra. Por isso é que poderiam ter